Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Editora Rúvia e no vídeo de hoje nós estamos de volta com o quadro do Litera Crime, que é basicamente eu comentar sobre livros que se relacionam com casos de crimes reais. E pro Litera Crime de hoje eu vou estar falando do caso do Ted Bundy e do livro Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado, que foi escrito pela Ann Rule e publicado aqui no Brasil pela Dark Side. Mas antes de falar um pouco mais desse livro, entrar em alguns detalhes da história e do próprio caso do Ted Bundy, já aproveitem para vocês poderem se inscrever no canal, te dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Editora Rúvia. E também aproveita para vocês me seguirem nas redes sociais. Twitter, que é o It's Bubble, Instagram, que é o Editora Rúvia, que a gente tem um contato muito mais próximo. Para poder começar o Litera Crime de hoje, eu acho importante dar uma contextualizada no livro Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado, da Ann Rule, que foi publicado pela Dark Side. Que o Ted Bundy foi um serial killer notório dos Estados Unidos que atuou na década de 70 e basicamente o livro aqui se propõe a falar da vida dele, tanto dos crimes que ele cometeu e da vida privada pessoal dele, de como foi todo o processo, dos crimes que ele cometia até a polícia chegar, descobrir que era ele ser preso. E um detalhe muito interessante desse livro é que a autora, a Ann Rule, ela foi uma amiga do Ted, os dois trabalharam juntos, então aqui ela também comenta um pouco da relação de amizade dos dois e de como ela ficou chocada ao descobrir que o amigo dela era um serial killer, que ela comenta que teve uma época que o pessoal fez um retrato falado do Ted e o pessoal do serviço onde eles trabalhavam juntos fizeram muitas piadinhas. Caraca, parece o Ted, mas nunca que seria o Ted, porque ele não é um serial killer. Então ela comenta muito da relação das pessoas ao redor dele que nem desconfiavam da verdadeira natureza dele. Ela também fala do jeito muito manipulador que ele tem, que enquanto ele precisava dela, queria usar ela, ele era todo fofo, gentil, carinhoso, tentava provar a inocência dele, mas no momento em que a Anne resolveu se afastar, que ela parou de acreditar na versão dele, que ela percebeu de fato quem ele era, ele mudou completamente o comportamento dele. Então, quanto ele realmente manipulava não só a Anne, mas várias pessoas ao redor dele para poder conseguir coisas. Então, é um livro muito interessante, um dos melhores que eu já li a respeito desses assuntos. Então, é uma leitura que eu recomendo. É um livro que não é um livro que tem muitos gatilhos, assuntos pesados, mas é muito bom. Eu gostei da forma como a Ann Rule retratou tudo isso. E para quem quiser saber um pouco mais do Ted Bundy, se aprofundar nesse caso, eu vou apresentar para vocês um filme e uma série que também falam um pouco a respeito do assunto. O primeiro é a série que tá na Netflix, recomendo demais, que é Conversando com o Serial Killer Ted Bundy, e também temos o filme Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal, que tem o Zac Efron no elenco, e tanto a série quanto o filme foram produzidos pelo mesmo diretor, que é o Joey Berlinger, e são ótimos materiais para quem tiver interesse em pesquisar, saber um pouco mais do assunto. Tanto o filme quanto a série eu vi, gostei, então recomendo. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre o Ted Bundy, dar uma contextualizada sobre quem ele era. Theodore Robert Bundy, ou mais popularmente conhecido como Ted Bundy, nasceu em 24 de novembro de 1946 lá nos Estados Unidos, e ele veio se tornar a ser conhecido por ser um serial killer muito notório nos Estados Unidos durante a década de 70, que durante 1974 e 1978, durante esse período de 4 anos, ele acabou matando cerca de 30 mulheres, pelo menos que ele revelou, em 7 estados diferentes do país. Porém, estima-se que esse número pode ser muito maior, porque não se sabe exatamente quando ele começou a cometer os crimes, e também existem vários casos de restos que foram encontrados que se assemelham bastante à forma que o Ted agia e do modus operandi dele. Então, ele acabou admitindo cerca de 30 assassinatos, mas não tem uma comprovação exata, e acredita-se que esse número é muito maior. E uma coisa que as pessoas sempre comentam do Ted é que ele teve uma infância muito conturbada, porque basicamente ele cresceu achando que os avós dele eram os pais dele, e sua mãe, ele via ela como sua irmã mais velha, e tudo isso aconteceu porque a mãe dele, a Eleanor, ela acabou engravidando, e como na época existia um tabu muito grande em relação a você ser uma mulher solteira e ter filho, não ser casada, os avós do Ted resolveram criar ele como se fosse um filho deles, então Ted sempre via a mãe dele como uma irmã mais velha, e dizem que o avô dele era muito agressivo, violento, que agredia a avó, então só por isso a gente pode ver que foi um lar muito conturbado em que ele cresceu. Mais tarde, depois, a mãe dele acabou se casando com o padrasto dele, daí que vem o sobrenome Bundy, e o Ted acabou sendo afastado dos avós dele. Só que foi anos depois que ele foi realmente descobrir a verdade sobre sua família, sobre sua mãe de fato, que ela não era sua irmã mais velha. Então o pessoal fala que por conta disso ele teve uma infância
muito conturbada. E foi por volta de 1974 que os primeiros crimes, os primeiros desaparecimentos começaram a acontecer na região de Washington. E coincidentemente, o Ted Bundy estava lá na Universidade de Utah estudando Direito. Então foi por aí, no ano de 1974, que os primeiros crimes e desaparecimentos começaram a acontecer. Mas na época ninguém pensou que fosse uma pessoa específica por trás disso, ninguém acontecia, achavam que eram apenas casos isolados. E uma das primeiras vítimas de Bundy foi a Linda Ann Haley, uma graduada da Universidade de Washington. A Linda acabou desaparecendo em sua casa, que ficava nos arredores, próximos ao campus da Universidade de Washington, pelas primeiras horas da manhã, e o pessoal achou a situação muito estranha, porque a cama dela estava cuidadosamente arrumada e tinha uma mancha de sangue no travesseiro dela. E tempos depois que os restos mortais dela foram encontrados junto de outras mulheres em Seattle, na região de Seattle, mais especificamente na Taylor Mountain. Mas sem sombra de dúvidas, um dos casos que mais chama atenção quando você vai ver todos os crimes que o Ted já cometeu foi quando ele abordou e sequestrou 2 mulheres no mesmo dia, em horários diferentes. E tudo isso num dia de verão, de manhã, num local super lotado, em que as pessoas podiam ver ele agindo. Então, além de ter abordado uma mulher, sequestrou ela, ele foi e voltou para o mesmo local e fez a mesma coisa com uma outra mulher. Então, isso chamou muita atenção. 2 estudantes universitárias, a Janice Ott e a Denise Mashing, elas desapareceram no Lake Sams State Park, nessas áreas próximas de Seattle, que, como eu falei, estava um dia de verão muito bonito, as pessoas estavam indo lá nadar, comemorar, tava tendo basicamente um mega evento. E nas 2 ocasiões, quando o Ted se aproximou tanto da Janice quanto da Denise, ele se aproximou com uma tipóia no braço, fingindo que tinha quebrado o braço dele, que estava machucado, e que precisava de ajuda para poder pegar o material no carro dele. Ele fez isso com a Janice e depois fez isso com a Denise, em intervalos diferentes, de horários diferentes, e tudo isso à luz do dia. As pessoas podiam ver ele, podiam reconhecer, e pessoas que estavam em volta escutaram ele falando que se chamava Ted. Então foi um caso que realmente chamou muita atenção. E entre os vários crimes que o Ted Bundy cometeu ao longo dos anos de 1974 e 1978, a gente precisa falar do caso específico da Carol Dawrons, que felizmente ela conseguiu sobreviver a ele, ela conseguiu fugir, que o Ted basicamente abordou ela num shopping, falou que era delegado, policial, e que ela precisava acompanhar ele para a delegacia, que tinha tido um problema com o carro dela. Como ele estava usando uma roupa, um uniforme, a Carol na hora não desconfiou, mas depois ela percebeu que tinha algo de errado e rolou uma luta com ele, e o importante é que ela conseguiu escapar e serviu de testemunha, tanto para poder localizar o Ted, fazer retrato falado e também do carro dele. E poucas horas após essa tentativa de ataque da Carol, que acabou não sendo sucedida porque ela fugiu, a Debbie Kent, de 17 anos, acabou desaparecendo poucas horas depois, que realmente foi um ataque do Ted. Porém, ele não acabou sendo preso nessas ocasiões. O Ted só foi ser preso acidentalmente em 1975, porque um oficial de trânsito estava fazendo o trabalho dele normal e percebeu que o Ted não estava querendo parar, percebeu que tinha uma situação estranha no carro e no fim acabou abordando o Ted, pediu para ele poder descer, e como o pessoal estava investigando um modelo de Fusca parecido com o do Ted tinha, o oficial foi lá fazer a vistoria dele. Ele não estava pensando em algo específico, foi realmente um trabalho de rotina. E quando ele começou a investigar o carro do Ted, ele percebeu vários itens muito estranhos no local. Ele encontrou um picador de gelo, pé de cabra, meia calça com buraco para os olhos e outros itens muito questionáveis. Então, a partir daí, começou a ser feita a prisão dele. E o mais curioso de tudo é que esse oficial que fez toda essa apreensão, que parou o Ted, ele não tinha nenhuma ideia de que ele estava com um dos homens mais procurados dos Estados Unidos, Ted Bundy. O Ted foi preso e condenado pela tentativa de sequestro da Carol e quase foi condenado pela morte da Karen Campbell, uma das mulheres que ele também acabou matando nesse meio tempo. Porém, ele acabou fugindo não só uma, mas 2 vezes. E a última vez que ele fugiu da prisão foi em dezembro de 1977. A primeira tentativa de fuga do Ted durou apenas poucos dias, porque ele acabou indo para uma região montanhosa de Aspen, fazia muito frio, ele acabou ficando numa cabana, mas por conta do frio e da fome, ele acabou sendo capturado pouco tempo depois, 6 dias depois, e quando ele foi encontrado novamente, ele estava pesando 11 quilos a menos. Já a segunda tentativa de fuga do Ted foi muito mais elaborada. Ele estava na prisão
e basicamente ele foi perdendo peso para poder passar por um buraquinho no teto. Ele conseguiu escapar, vestiu a roupa do pessoal e saiu andando livremente por aí. Só que dessa vez ele optou para ir para a Flórida, que é um estado mais quente. E aí ele voltou a fazer vários crimes, voltou a cometer vários crimes na Flórida. E como eu falei anteriormente, por conta do clima da Flórida, o Ted acabou indo para lá e ele acabou também cometendo vários crimes enquanto esteve foragido na Flórida. E um dos crimes que mais chamou a atenção que ele acabou cometendo foi um crime em relação às garotas da fraternidade Chi Omega da Universidade Estadual da Flórida, que ele espancou e estrangulou 2 meninas até a morte. E outras 2 conseguiram sobreviver, e tudo isso porque uma das garotas que morava na casa, Anita Neary, ela chegou no local por volta de umas 3 horas da manhã. O Ted acabou se assustando e fugiu do local. E depois de fugir dessa casa da fraternidade da Chi Omega, ele ainda invadiu outra residência naquela noite para tentar atacar outra mulher, mas acabou desistindo. Em 9 de fevereiro de 1978, o Bundy fez mais uma vítima. Dessa vez era uma garotinha de 12 anos, a Kimberly Leach, que ele sequestrou e depois matou ela. E uma semana depois do sumiço da jovem, o Bundy acabou cometendo um erro. Na Flórida, que ele estava dirigindo um veículo roubado e o policial percebeu que estava muito estranha a velocidade desse veículo. Assim como da primeira vez em que ele foi preso, o policial dessa vez também desconfiou que tinha uma situação de errada, descobriu que o carro em que o Bundy estava era um carro roubado. E dessa vez, aí na Flórida, ele acabou sendo preso definitivamente. E pelos crimes que o Ted recebeu enquanto ele estava foragido lá na Flórida, ele recebeu 3 sentenças de morte em 2 julgamentos. E uma coisa bem interessante de se analisar é que o Ted, por ser formado em Direito e em Psicologia, ele resolveu atuar como seu próprio advogado durante o julgamento e ele também tentou atrair o carisma da mídia, ele tentou atrair a atenção pública para ele, porque as pessoas falavam que ele era charmoso demais e ele acabou transformando isso num circo midiático, atrair a atenção da mídia na esperança de que ele fosse considerado inocente, que as pessoas achassem que ele foi inocente. Mas contra provas não há argumento, tinham testemunhas que falaram a respeito dele. E um fato muito curioso é que nesse ataque que ele fez na casa lá da fraternidade da Chi Omega, em uma das meninas ele fez uma mordida que deixou marcas no corpo. Então o pessoal comprou essa mordida com os dentes dele, com o formato dos dentes dele, com o molde dentário dele, e não teve outra. O Ted foi condenado culpado e ele acabou indo para o corredor da morte na prisão da Flórida. E depois do seu julgamento, realmente, que ele foi sentenciado com 3 sentenças de morte, o Ted tentou ao máximo adiar essa execução. Ele tentou se aproveitar do interesse da mídia nele para poder tentar adiar, mas não teve jeito. O Bundy foi levado à cadeira elétrica na prisão estadual da Flórida, em Haddeford, e executado no dia 24 de janeiro de 1989. E na época muitas pessoas foram para essa prisão da Flórida comemorar, celebrar enquanto o Ted estava sendo executado. E assim nós chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês possam ter gostado desse literacrime. E se vocês gostarem, posso pensar em trazer mais casos como esse aqui para esse quadro, que realmente é uma questão que me interessa. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo no Escritora Rúvia. E aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas, que isso me ajuda demais. Mais gente tem a chance de conhecer o canal, é de grande ajuda. Então, muito obrigada. E me contem aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso e quais outros casos vocês gostariam de ver aqui no Literacrime. Me contem aqui que eu quero saber a opinião de vocês. Muito obrigada e até a próxima!